Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Baldin, começando a nossa última aula do curso de Sabre da Confederação Brasileira de Esgrima. E em nome da CBE, eu agradeço a conexão de todos, a presença de todos aqui. E hoje o nosso objetivo é... Eu vou falar um pouquinho da competição, como que funciona uma competição, e aí na sequência a gente vai avaliar um combate, tá? A gente vai analisar, na verdade, não avaliar, a gente vai analisar um combate com base em tudo aquilo que a gente viu nas últimas semanas. Então hoje a gente não vai se mexer, a gente vai trabalhar a cabeça mesmo, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Faz um joinha aí. Beleza. Ok, deixa eu colocar aqui o que nos interessa. Todo mundo vendo bem o compartilhamento aqui? Muito bem. Qual que é um dos nossos propósitos, né? Qual é um dos nossos propósitos de tanto treino, de tanta dedicação? Acredito que em primeiro lugar vem a diversão, a saúde, de fazer uma atividade física regular. Mas naturalmente quando a gente evolui, a gente acaba caindo numa competição onde, acredito eu, é o máximo da diversão que a gente consegue ter na prática esportiva. Alguns atletas buscam resultados, alguns atletas são profissionais e através das competições nacionais conseguem os degraus mais altos aí para as competições internacionais e até conseguir uma classificação olímpica, né? Então é muito importante que, além de tudo que já foi visto nesse curso da CBE, né, desde o início dos movimentos mais básicos até a gente chegar naquela parte tática que é um tanto mais complexa, mas tudo aquilo precisa estar bem treinado, mas também faz parte da nossa preparação, saber como funciona uma competição, né? Não adianta chegar numa competição sem saber o que está acontecendo. E funciona assim. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como funciona essa estrutura, coisa muito rápida. Vamos passar para a nossa parte principal, que é a parte da análise do combate, e depois nós vamos aprender como que a gente pode fazer essas análises dos nossos jogos para que a gente possa ter melhores resultados nas competições que a gente vai participar, e assim a gente fecha a nossa aula de uma forma cíclica aqui, tá? Então, muito bem, aqui eu escolhi entre as competições que estão disponíveis, todos esses PDFs estão disponíveis no site da Confederação Brasileira de Esgrima. Eu escolhi essa competição que aconteceu há mais de um ano, lá na URCA, foi a primeira etapa do Circuito Nacional de Esgrima de categoria livre, aconteceu lá na URCA, no Rio de Janeiro. Sabre masculino, individual, categoria livre, né? Então essa é a primeira curiosidade aqui. A categoria livre pode participar a partir do pré-cadete até as categorias veteranas. Então, por isso que aqui a gente vê as idades, um leque bem grande de idade aqui, né? Essa foi uma competição que teve 26 participantes, né? E como que ela se inicia? Isso não sei se vocês já se perguntaram como é que é formada a pule, né? Então tem o seeding aqui, que é o começo de tudo, que é com base no ranking. No ranking, no caso, nessa competição, é um torneio nacional, vai pegar o ranking nacional, obviamente. Então aqui tem o primeiro, segundo, terceiro, até o 22º que está ranqueado, e aqui esses de baixo estavam competindo pela primeira vez, então eles não tinham ranking, né? Então como que vai funcionar essa distribuição aqui? Essa prova, ela foi distribuída em 4 pools, né?
E aí vai funcionar assim, ó. A pule 1 vai ser do cabeça de chave, que é o Bruno. Depois a pule 2, aqui era o segundo do ranking, era o Enzo. É isso mesmo? Vamos ver lá. Enzo Bergamo. A pule 3 e a pule 4, os cabeças de chave serão William na pule 3 e o Pese na pule 4. Então foi lá, 1, 2, 3, 4. Depois o quinto vai ficar junto do 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Aí agora de baixo para cima, 5, 6, 7, 8. Aí 9, 10. Dessa forma a gente vai seguindo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Assim até o final. Então vai deixando a pule equilibrada de uma certa forma, favorecendo sempre o primeiro aqui, né? Porque o primeiro vai, quando volta para ele a distribuição de atleta, o segundo não tá, o terceiro não tá, o quarto não tá, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo, só o oitavo do ranking que vai cair com ele de novo aqui no grau de dificuldade. Então tem a fase inicial da competição, em que todos vão jogar contra todos, a 5 toques, né, dentro do grupo. Depois que todos jogam contra todos, cada pule vai ter o seu ranking, e depois juntando todos esses rankings, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, se for o caso aqui, que nem essa pule 1, sai uma classificação geral. Então aqui, vamos ver lá, a campanha do Fernando Escavazin aqui, ó. Ele passou em primeiro. E como que ele passou em primeiro? Ele passou em primeiro porque ele teve 6 vitórias sobre 6 matches. Então, a pule dele tinha mais gente, ele fez 30 toques, tomou 8 toques. E o Fernando acabou sendo campeão dessa prova. Um dia que, desde o começo, estava dando tudo certo para ele aqui, né? Então lá no Fernando, vamos procurar ele aqui, ó. Ele estava na pule mais difícil, além de tudo, mas ele conseguiu todas as vitórias dele. Então aqui, ó, primeira, essa vitória, ele ganhou de 5-3, depois ele ganhou de 5-3 de novo, de 5-2, tá vendo? Então esses são os resultados dele, ganhou todas essas de 0. Então a gente conta na linha os toques que foram feitos pelo atleta, na coluna a gente identifica os toques que foram tomados pelo atleta, né? Então aqui ele vai ter 30 toques, ele tomou 8, que é a soma dessa coluna 7, que ele é o número 7 aqui embaixo. O índice dele, que é vitória sobre mate, né? O saldo dele, 30 menos 8, esse é o saldo dele, e ele passou em primeiro, e com este resultado ele acabou passando em primeiro, na frente de todo mundo. E aí, por exemplo, aqui entrou o Fernando Escavazin, estamos falando dele, e ele entrou aqui parece que ele sabia que a gente estava falando dele, e ainda bem que eu não falei mal, hein? Ainda bem que está gravado que eu não falei mal. Escava, bem-vindo. Estou apresentando como funciona uma competição e eu acabei escolhendo essa daqui, foi a competição que você estava iluminado. Então aqui, ó, quando a gente vê 4 vitórias, o saldo é importante, tá vendo, pessoal? O saldo determina qual vai ser a posição. E por que isso aqui é importante? Porque essa classificação vai definir, depois que já todos os resultados foram computados, isso aqui vai definir a chave, né? E essa chave nesse dia, aqui, aqui ó, depois da eliminação direta, né, como ficou, e depois essa chave vai virar o nosso quadro eliminatório. Como são 25 atletas aqui, que foram para a fase seguinte, é um quadro de 32 incompleto. O Fernando, tendo passado em primeiro, ele passou de bye, ele não jogou o quadro de 32, ele só foi jogar de novo no quadro de 16 e teve o primeiro quadro eliminatório aqui. E neste quadro do Fernando, essa chave do Fernando, neste caso aqui do 32, termina 1 e o 8, tá? Essa é a chave dele, até o caminho que ele vai ter até a final
no caso que ele ganhou todas aqui. Uma curiosidade, quando você olhar essa tabela e quiser saber com quem você vai jogar, basta você pegar a sua posição e fazer uma continha aqui interessante. Ó. Se você está no quadro de 32 e você for o 9, por exemplo, se você pegar 32 mais 1 menos 9, você vai achar cadê? Deixa eu ver aí. Você vai achar o teu oponente, tá vendo? Então aqui, ó, 32. O escavazinho, sempre o resultado que desse 33 aqui seria o Fernando é o primeiro, ele pegaria o 32, né? Aí 17 com 16, 33 também, então o 17 pega o 16. E assim sucessivamente. Chegou o Carlão aqui, bem-vindo, Carlão. Obrigado pela conexão. Tá certo, pessoal? Então, o que nós vamos analisar aqui num combate que eu escolhi? Eu escolhi o combate entre o Or e o Bazadze, que aconteceu na última competição oficial, foi no começo do ano, foi no Grand Prix de Montreal. Ele estava jogando contra o primeiro do mundo no quadro D8, então olha o peso desse jogo dele contra o primeiro do mundo, porque já estava valendo medalha, né? Os 4 primeiros já recebem medalha. Então olha o peso dessa briga dele aqui. Então aqui, esse combate, tá todo mundo vendo bem aí, conseguem ver bem a imagem? Então aqui é o Sandro Bazadze, e ele vai jogar contra o O, coreano contra o georgiano. Uma curiosidade que o Bazadze nessa competição, ele já vinha há um tempo treinando com o Bauer, que é considerado um dos melhores técnicos de sabre do mundo. É um francês que já foi foi técnico da Rússia e com muito sucesso na Rússia, e já deu para ver o dedo dele aqui trabalhando com o Bazadze também, tá? Então vamos lá, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos acompanhar esse jogo inteiro, vamos comentar. O que eu gostaria que vocês que fizeram as aulas anteriores, principalmente, quem não fez, está disponível no site da CBE e no site no canal do YouTube da CBE e também no canal do Instituto Brasileiro de Esgrima, do IBE. Eu escolhi esse combate porque a gente viu bastante sobre a montagem das ações completas, a gente viu bastante como que essas montagens de ação completa se transformam numa ação de base, e essa ação de base, aquela que a gente escolhe antes de sair para o Enguarda Pronto Combate, essa ação de base que a gente escolheu executar, se está tudo dando certo da forma que a gente projetou, imaginou e escolheu, a gente vai executar na máxima velocidade possível. Mas se acontece alguma coisa que vai alterar esse caminho, que a gente não vai conseguir executar essa ação de base, a gente vai precisar ter uma adaptação, a gente vai ter que tirar uma cartinha da manga, e essa adaptação ela precisa ser lógica, ela precisa ser dentro daquela árvore, como eu disse que a gente tem lá a ação de base. Então recapitulando, a gente tem eu quero fazer uma finalização de marcha, fundo, cabeça, por exemplo, e aí eu sinto que o adversário fechou a distância, de modo que eu não vou mais conseguir fazer a marcha, fundo, senão eu vou perder minha distância, e ele começa a sair para um vazio. E lembra que uma ação lógica, a partir disso, a gente pode fazer o quê? Um salto e uma flecha, né? Então a gente desacelera aquela marcha para transformar num salto para sair uma flecha. Então a gente consegue enxergar muito bem nesse combate, e aí eu vou apontar esses momentos, em que principalmente o atleta Bazadze, Sandro Bazadze, ele tem muito clara a ação de base que ele vai fazer, e ele tem muito claro o que ele vai fazer na opção 2 e na opção 3. Em muitos momentos, vamos reparar que ele ele tenta o vazio, consegue, responde no lugar e não acha nada, e ele rapidamente se posiciona em uma zona onde o O não passa de lá. Ele tem como base
quando o jogo sai do meio de pista, ele tem como base fechar o jogo do O, e a partir desse fechamento, desse encurtamento da distância, ele vai fazer linha, ele vai fazer parada, ele vai fazer contra-ataque, e nós vamos perceber que ainda que ele não consiga executar o toque, que o toque acabe sendo do O, ele não abre mão daquela zona, porque aquela zona faz parte da ação de base dele, então não é que ele está fazendo errado, ele está encontrando a distância e o tempo correto para fazer isso. Então vamos lá, vamos começar a ver esse jogo, até o 4-4 mais ou menos. Sim, Carlão, o Basados é o que jogou com o Renzo no Rio de Janeiro. O Carlão perguntou no chat. Eu posso comentar o jogo do Renzo depois, no final, uma coisa que eu já revi esse jogo algumas vezes e ainda tenho a mesma opinião da época da Olimpíada. Mas assim, vamos dar uma olhada no jogo. Até o 4-4, a gente percebe que os dois atletas estão estudando ações, estão estudando defesa, não tem nada de muito padrão, mas a gente vai enxergar um padrão tático no jogo dos dois, e aí nós vamos ver quem que leva a melhor aqui, tá? Então, vamos lá, começando agora. Eu tirei o áudio do jogo só para não ficar muito barulho aí na transmissão. E a qualquer momento vocês podem abrir o áudio aí e comentar também, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa recorrente, o O ganhando a prioridade de ataque, chamando e deixando a prioridade de ataque. E agora o Basados já começou uma ação ali naquela zona que a gente às vezes chama de morta, mas é ali que ele vai jogar muito, tá? Então aqui trabalhando um pouquinho de jogo de meio, que vai ser a zona de conforto do O mais para frente, então vamos observar isso. E aqui a gente percebe vamos dizer assim, como o Sandro Basadze tem mais opções a partir da ação de base dele do que o O. A ação de base do O, claramente, na maior parte do jogo, ele trabalha meio de pista, mas uma das ações de base dele é ganhar a prioridade de ataque, deixando no vazio no meio. Quando ele não consegue essa prioridade de ataque, a gente vai perceber que ele vai ter ele vai ficar perdido, ele não tira uma outra carta da manga. Dá uma olhada. Olha como ele recua mal. E ele vai fazer isso o tempo inteiro até o ponto em que ele vai optar pelo jogo no meio completamente. Ou ele ganha a prioridade, ou ele não sabe o que fazer para trás. Aí, ok, ele fez um ataque mais curto. Que esse é o jogo do O. O jogo do O é fechar o meio contra o Basados. Em algum momento ele vai descobrir que deixar a prioridade para o Basados e vai ser, olha lá, mais uma vez. Aqui ele transformou em mais um vazio. E o Basados de novo fechando ele já muito próximo da própria linha de guarda. Que é onde o Basados encontra a segunda intenção dele. O jogo para o Basados, e depois que sai do meio, vai muito se resumir, às vezes com sucesso, às vezes não, mas a essa zona. E aí, de novo, ele tentou mais um contra-ataque. Percebam que o Basadze não passa dali, ele não traz o O mais para trás, e isso vai fazer todo sentido para o jogo do Basadze ao longo desse match. Mais uma ação de base do O. Então o que o O quer é ganhar a prioridade ali no meio. Que é a única coisa que tem funcionado para ele.
coisa bastante interessante também é a variação de linhas onde eles tocam, né? Eu tenho isso mapeado depois, eu vou mostrar para vocês depois como eles alternam bem. E, lá de novo, deu errado, aquela ação de meio, ele não conseguiu responder imediato, ele não acha mais nada quando começa a recuar. Você vê que nessa ação, inclusive, o O procura todo tipo de parada ali, ó. Ele não achou nada ali, começa a procurar tudo, abre linha e nada. E a gente vai perceber que o Basadze em algum momento vai achar vai entender que o O fica bem perdido e nessa situação, e aí ele começa a acelerar, e este momento do Basadze, quando ele começa a acelerar, vai mudar a estratégia do O também. Vou passar um pouquinho mais aqui, que ele está trocando o colete. Acho que aqui já começa de novo, é isso aí. Então até aqui a gente teve mais um momento de estudos dos dois, né? Eles estão achando ali o que vai funcionar mais um contra o outro. Então, neste momento do combate, o O já sabe que sair é péssima ideia. O Basadze vai insistir em fechar ali naquele meio. E aí o O vai perceber que o jogo dele precisa acontecer no meio da pista. Que não vai estar dando muito. Quando ele vai para trás está dando errado, quando ele vai para frente, nem todas as ações estão surtindo efeito. E aí ele vai optar por uma outra estratégia. E aí que eu acho que é o grande momento da troca do baralho, vamos dizer assim, da troca de tática do Basadze. Então vamos lá. Fechou, começou a pressão. Você viu que a pressão já começa na linha de guarda. Ele abriu demais dessa vez. E agora, a partir daqui, ele vai começar a fechar cada vez mais. Bom, saiu da pista. A aceleração do Basadze, quando o O sai, o O aparentemente sem nenhum plano concreto do que fazer quando está no recuo, percebe? Aí, saiu da pista, não foi nem a questão do toque, ele sai da pista antes do toque. Mais uma vez. O chama para o vazio. Se não dá certo, o Basadze acelera e ele não tem o que fazer mais. Mais uma vez. Transformação do Basadze, troca de ritmo, duas ações praticamente idênticas. Importante a gente linkar isso com as nossas aulas, né? Com o que nós falamos sobre ação de base. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Sobre o que nós falamos sobre ação de base. A ideia era uma, não deu certo, estou indo para trás, ó, não tenho que tirar da manga. Então, o meio indo para frente é onde importa para o O. E aqui é uma outra ação que é interessante, que vai se repetir bastante. Todas as vezes que os dois vão para frente, todas as vezes que os dois vão para frente e param, a finalização do O, tecnicamente, é melhor e é mais rápida. Ele consegue acelerar o braço dele, olha lá, os dois pararam, e ele acelera o braço dele, batendo o ventre. Ele, na verdade, ele toca a figura, né? Ele busca o lado interno do Basadze, e isso também vai fazer com que o Basadze entenda, e até vai chegar um ponto que o Basadze não vai mais fazer esse tipo de ação, porque ele não ganha esse tipo de ação do O. E o O vai insistir nesse tipo de ação.
começo também se repete, vazio dos dois e parada de resposta. Basádise começa a fechar, aqui a gente já achou, ele achou o padrão dele. Ele sempre começa a pressão já na linha de guarda, próximo da linha de guarda dele, olha lá, e aqui ele chama para fazer parada de resposta. Tá? Então isso vai ser bastante frequente, foi bastante frequente durante esse combate. Então, Bauer. Vamos lá. De novo, deixando vazio, zona de conforto do O. Foi, zona de conforto do Basádise. Uma ação muito semelhante, a gente vê um padrão nas duas. Então o Basádise está indo para o simultâneo, se ele cai no vazio, ele automaticamente puxa a cartinha do que, ok, vou lá para aquela zona morta e lá que eu vou pegar o coreano. Já o coreano tem muito mais sucesso nas ações de meio, quando ele decide finalizar. E aqui começa a ficar bastante interessante o combate. Mais uma vez, mesma ação de base e linha do Basádise. Terceira ação seguida, não seguida, né, mas terceira vez que ele começa a tirar a aceleração do O e consegue, com variação, consegue fazer o toque antes que o O consiga pegar a velocidade, porque ele sabe que como o O tecnicamente é muito forte, ele sabe que se ele deixar o O buscá-lo até o final da pista, aí ele tá perdido, ele não vai ter muito o que fazer. Então, qual a ação de base do Basádise? Meio de pista, não deu, começa a fechar ali naquela zona. Quando o O vai pro ataque no meio de pista, é onde ele tem mais sucesso. Mais uma vez, os dois param e o O solta o braço com mais velocidade. E aqui esse é o momento que o Basádise vai desistir de fazer esse tipo de ação. Porque disputar esse meio de velocidade com o O não vai. E aqui é interessante que nesse momento aqui, nesse 10-10, a gente vai perceber que ambos entenderam o que o que está acontecendo, né? O O já sabe que ele não pode ir para trás, porque para trás o Basádise consegue a aceleração que ele não tem o que fazer. Ele não vai mais para esse jogo, ele tirou esse baralho, essas cartas do baralho dele, e ele optou por jogar no meio. Ele ganha prioridade ou ele acelera para fazer a finalização. O Basádise, por outro lado, ele fala, ok, eu vou jogar aqui na zona, eu vou buscar o O nessa zona de conforto, que teoricamente seria a zona de conforto dele. Vamos lá. Aqui nessa ação ataque do O. E aí o que o Basádise começa a fazer? Começa a estudar exatamente essa distância. Né? A mesma coisa que ele fez antes de acertar a distância lá naquela outra zona que era confortável para ele estava ajustando, tentando coisas, agora ele começou a fazer isso aqui também. Ó, acertou a primeira. Ele repetiu exatamente a ação que ele tinha feito anterior, ajustou a distância e começou a colocar o O em apuros exatamente onde ele mais funcionava. Bom, O para trás não funciona. Mesma coisa, olha gente, padrão. Aparentemente o O faz qualquer coisa e não consegue tirar a aceleração do Basádise. A ação que funciona, os dois param, aceleração do braço do O.
Se o árbitro fica na dúvida. Deixa eu passar um pouquinho. Que ele deu para o ponto anterior. E aí o Basadze vai ter aqui. Mais uma vez insistindo naquela ação que aparentemente foi a que mais funcionou. Eu acho que o O consegue entre 4 ou 5 toques nessa mesma situação. Os dois param e ele acelera no meio. Aqui eu vou passar um pouquinho para frente porque acho que teve uma lesão do... Não, tá certo, não é agora que tem a lesão dele. Esse jogo teve 31 ações. E dessas 31 ações, só 2 simultâneos, né? Um jogo que fica 14-14, aqui é o momento da lesão dele, deixa eu passar para frente. Um jogo que fica 14-14, só com 2 simultâneos, um jogo bastante tático aqui. Com uma disciplina tática muito forte, sobretudo do Basadze. Aqui quando acontece a lesão. Isso, aqui é o primeiro grande ataque no meio. Primeira vez que o Basadze, lá no 13, próximo toque. Muito bem. Primeiro ataque longo do Basadze no jogo. O Basadze lá no final, jogando dentro da caixinha do O, decide começar uma variação. Então vamos lá. O que é... Queria que vocês abrissem nesse momento aí, quem quiser falar. Queria que quem não sabe, né, o que foi, não sei se vocês já viram esse jogo, com base nesse histórico do jogo aqui. Nós vimos O quando tenta deixar no vazio e Basadze transforma, vimos que a coisa não funciona muito bem para o O. Ele vai para trás e ele não tem a segunda carta na manga. O Basadze, por outro lado, decidiu jogar dentro da caixinha do O, jogar lá no meio, né? E se algo der errado, ele vai puxar o O, a tendência é ele puxar lá para aquela zona de conforto dele, para não permitir que o O acelere o ataque no final de pista. Então esse é o padrão desse jogo, foi isso que nós vimos nesse jogo, uma disciplina tática muito grande do Basadze nesse sentido. E agora o jogo está 14-14. Queria saber de vocês, com base nesse histórico e com base naquilo que a gente viu nas últimas aulas, qual a decisão dos atletas agora? O que faria o O e o que faria o Basadze? Quem se arrisca a dizer alguma coisa? E só para botar um pouco de pressão em vocês, as meninas mosqueteiras na aula de à tarde acertaram as ações. O cara da Geórgia aí, ele fez duas que o outro não esperava. O cara tá esperando ele pra cima. Ele vai tentar o vazio. Porque o outro tá esperando ele que nem um louco, eu acho. E o O? No histórico do combate do O, o que ele tem que fazer? Porque se ele for para trás, o bicho pega. Se ele for para frente, o bicho come. O que o O tem que fazer? Simultâneo. O O vai pro simultâneo. O braço dele é muito mais rápido. O braço dele é muito mais rápido. Também se fosse o coreano aí, com o braço ele ganhou. E aí, Carla, você arrisca alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. O coreano é muito rápido no braço. O braço dele é rápido demais. Então a melhor opção na cabeça do coreano para vocês é ir pro simultâneo. E a melhor opção pro Basadze é buscar deixar ele no vazio. Isso com base no histórico. É isso? Alguém mais? Alguém mais arrisca alguma coisa? Não, acho que o Basadze vai transformar. Ou o O simultâneo. Mas se o O fizer um simultâneo e o Basadze transformar, o O atravessa o sabre no peito dele, né? Não, O simultâneo, total.
Simultâneo, beleza. Mas uma coisa importante aqui, vocês conseguiram identificar esses planejamentos, esses blocos táticos dos jogadores durante o jogo? Vocês conseguiram perceber a mudança diária deles durante o jogo? Deu para perceber que estava dando errado e ele conseguiu fazer a mudança. Então, esse 14-14 ele não é por acaso. Esse 14-14 é porque ambos conseguiram colocar taticamente exatamente aquilo que estava lá naquela carta na manga, certo? E sim, dá pra gente perceber que o O, quando vai para trás, não tinha a carta na manga. E por ele não ter a carta na manga, ele não vai mais, ele começa a fechar o meio, ele começa a fazer um jogo, tá? Então, isso ele é muito percebeu que estava dando errado e para trás, né? Isso é muito importante da gente perceber, tá? Isso é muito importante da gente perceber. Então vamos lá, rufem os tambores e vamos ver o que acontece no último toque desse negócio. Nahu. Um pouquinho de drama. Parada e resposta do Basados. Então, é muito sangue frio, é uma disciplina incrível do Basados. O O é um atleta mais técnico, um super atleta, super flexível, um baita esgrimista. Primeiro do ranking nesse momento, faz um ataque simultâneo perfeito, olha como ele movimenta, olha como ele sai o afundo a partir de um passinho muito pequeno. É um negócio maravilhoso que ele faz. Dá uma olhada aqui na câmera lenta. Ó, faz perfeito, o Basados se chama para finalização e faz a parada e resposta. É um jogo extraordinário. Do ponto de vista tático, se tecnicamente ele não é uma belezura de jogo, mas do ponto de vista tático, eu vejo o melhor exemplo para a gente fechar o curso, né? Porque o Basados foi muito inteligente de saber que ele ia perder no simultâneo. Ele brecou no primeiro passinho e parou a resposta. Exato. Então, acelerou a saída, né? Ele nem chegou a chamar o vazio, ele só desacelerou para tirar o tempo do outro. Não foi isso? Exato, só que o cara tá fazendo isso contra o primeiro do mundo, um cara altamente técnico, né? Numa 14-14, só vale um toque. O próximo jogo é medalha garantida. Grand Prix Mundial, né? Então, vejam a importância de ter uma disciplina tática num combate, tá? Olha aqui, ó, eu separei nessa planilha aqui todos os ataques, todos os momentos do jogo, e a gente percebe aqui a primeira metade, no primeiro tempo, que está à esquerda, a primeira metade é um jogo super variado, é um jogo que eles estão estudando aquilo, não diria que arriscando, mas provando, experimentando as distâncias para ver o que vai fazer. Quem ganha essa leitura claramente é o Basados, porque o Basados consegue depois, aqui neste momento, consegue fazer a transformação e fazer os ataques na saída do O. Ele fecha com uma parada de resposta ainda na zona de conforto dele, está dando tudo certo. Na sequência, ele percebe que o O não ia mais ceder a prioridade, ele cede só mais uma prioridade. O O não ia mais ceder prioridade, ia fechar o meio, então ele sabe que, ok, então ele tem que ir para lá. Então eu não diria que ele abandona, mas ele pega um outro bloco de ação. Ele pega um outro bloco, ele começa a jogar no meio. O que é o bloco de ação no meio? Marcha a fundo na máxima velocidade, trocando ritmo, parada de resposta, vazio, aquelas ações que a gente treina para jogar no meio. Ele pega esse bloco e ele fica nesse bloco até conseguir ganhar o jogo, e ele vira um 14-12 para um 15-14 dentro da estratégia do O. Sensacional. Tá? Então, isso aqui o que eu acho que é o grande barato desse combate. A gente consegue identificar nesse combate exatamente os blocos táticos de todos eles. Faz sentido para vocês? Total. Tá? Muito bem. A gente pode fazer isso com os nossos jogos, quando nós gravamos os nossos jogos, seja jogos em competição, seja jogos de treino, a gente tem total condição de fazer essa análise. O Atos Schwantz compartilhou com a gente esse documento, que eu vou fechar a nossa aula de hoje
Por favor, eu tenho que ficar com o áudio. Deve fechar o áudio agora, aqui, só para não ficar tão alto. Eu vou disponibilizar esse documento aqui para vocês. Foi o Schwantz que colocou. Ele está muito adaptado para espada, mas ele pode ser. Depois eu vou dar uma mexidinha nele para a gente deixar ele para sabre. Mas olha só que legal que ele faz, ó. Basicamente ali, o que eu fiz e uma coisa que eu gosto de uma análise de combate é que eu conversei com o Troy sobre essa aula, e o Troy falou, olha, a análise que você está fazendo nesse jogo, se eu fizer contra a pessoa do lado, a gente pode ter uma visão completamente diferente e tá tudo ok. O importante é que vocês coordenem essa análise, né? Que ela tenha uma lógica. O que vocês estão analisando? É tecnicamente, é taticamente, é fisicamente? Então tem vários aspectos que a gente pode avaliar quando a gente assiste um combate. Mas o que o Atos faz aqui, ó? Ele pega, nesse número 1, ele coloca um número 1, 2, 3, 4, até 15, na cor vermelha ou na cor verde, exatamente onde aconteceu o ponto. Então ele vai lá, vamos supor que tenha acontecido um toque aqui, né, onde eu tô com o mouse, aqui foi o toque do adversário, o adversário era a luz vermelha, ele coloca 1 aqui do adversário. Aí ele vai tocar o adversário aqui no final de pista, ele vai colocar que o 1 dele foi aqui. Aí o outro 2 do adversário foi aqui, foi golpe duplo, 2 e 2, tá aqui no meio da pista. E dessa forma vocês vão ter vão poder visualizar de uma forma muito rápida, né, onde estão acontecendo os toques que vocês conseguem e onde vocês estão tomando os toques com maior frequência, né, e isso pode direcionar o treinamento de vocês, o treinamento em sala de vocês, né? Então isso é muito bacana, ter esse hábito de anotar onde você faz o toque e onde você leva o toque. Então marca com caneta diferente que vai estar tudo certo. Então o que ele faz aqui? Aqui está muito para espada, né? Porque tem o toque duplo, ou se o toque foi sozinho. Mas ele faz uma análise de toques e distâncias, né? E também ele coloca o total dos toques dele, se ele fez 15 toques aqui, quantos desses toques foram ofensivos, quantos foram contra-ofensivos, quantos foram defensivos, né? E a maioria dos toques sozinho, no caso, por ser espada, né? Mas a gente pode colocar que a maioria dos toques de ataque foram em qual distância? Se foi uma distância de marcha fundo, foi uma distância a gente usou uma flecha, a gente fez mais toques de flecha, e aí nisso a gente faz um apanhadão para a gente perceber o que fazer, obviamente, contra este adversário que eu estou analisando o combate. Então eu joguei lá com o Carlão, dos toques que eu fiz no Carlão, a maioria que eu fiz foi ofensivo, fiz poucos toques defensivos, então com o Carlão tentar fazer parada e resposta não vai funcionar muito bem. Então eu tenho um registro aqui onde eu faço uma avaliação, uma análise do meu jogo e também do jogo do Carlão, né? E aqui eu posso fazer do adversário. O que o adversário fez? Eu tenho aqui o primeiro registro e aqui o segundo registro, né? O que eu fiz com o adversário e o que o adversário fez comigo. E aqui, no caso da espada, ele usa o corpo inteiro, óbvio, mas para nós a gente poderia usar só da cintura para cima, e a gente poderia até simplificar isso aqui, a gente não precisa exatamente colocar onde foi o toque, né? No florete também funcionaria bem onde foi o toque, mas para o sabre, eu entendo que se a gente colocar que a gente atacou flanco, ventre, cabeça, figura, costado, bandeirola, é isso que interessa para a gente saber quais são os ataques que a gente mais fez. E aqui a gente pode colocar os ataques que o adversário mais fez na próxima vez. Eu sei que ele me ataca toda hora em quarta e eu vou ter a possibilidade de já colocar no meu baralho quando eu for jogar com o Carlão, que todas as vezes ele não vai mais me atacar em quarta, eu vou estar preparado para fazer a parada de quarta com ele, porque eu já fiz esse estudo com ele, né? Aqui ele coloca a sequência de toques, né? Ele pede para a gente colocar a sequência de toque e que tem tudo a ver com aquela árvore que eu cito para vocês da variação. Por exemplo, aqui a gente teve, lá no jogo do Bazades, a gente teve uma
uma sequência de toques dele, que ele fez 3 toques seguidos, né? E 2 desses toques seguidos foram na saída do O, aquele que ele atropela o O não sabe o que fazer na corrida. Então ele pode comentar essa sequência que deu muito certo, que foram grandes momentos dele. Então ele comemorou o toque, a gente sabe a importância de comemorar, a gente sabe a importância de vibrar quando a gente consegue fazer uma ação de efeito, ou executar aquilo que a gente queria, né? E aqui ele diz o seguinte: parou o combate. O que é o parou o combate? Aquele gato que a gente dá lá, vai arrumar o cabelo, vai arrumar a meia, precisa pensar um pouquinho mais, aquilo que está dentro da regra, aquilo que não tumultue o combate, que não desrespeite o adversário, mas você precisa daqueles 5 segundos para organizar aquele baralho que a gente vai colocar na próxima. O combate do O e do Basadze, no combate deles houve 2 interrupções, nenhuma delas proposital. Uma foi o corte na mão do Basadze e a outra foi o colete do O. Mas se vocês pensarem bem, nos momentos em que eles voltaram para esse jogo, nos 2 momentos houve uma troca de baralho, houve uma troca de postura, houve uma troca de ação. Então esses pequenos momentos aqui ajudam muito a gente a organizar as ideias, tá? Aqui no item 5 desse documento, a gente pode colocar, partindo do 0 a 0 aqui, isso aqui vai virar um gráfico para cima e para baixo, para você perceber. Para baixo anota os toques do adversário, para cima anota os toques que você fez. Eu vi ele montar assim, e aí a gente consegue perceber a nossa ascensão até chegar na vitória, a nossa ascensão, quais momentos do jogo eu estava indo melhor, né? Quais momentos do jogo meu adversário estava indo melhor. Procurar uma reflexão, o que é que eu estava fazendo nesse momento que estava dando tudo certo, o que é que eu estava fazendo que estava dando tudo errado. Volta lá naquele quadrinho de cima, aqui foi a sequência que eu encaixei, e nessa sequência eu consegui ter um baita resultado. Esses 6 Oi, pode falar, alguém quer falar? Quer mandar uma mensagem no chat aí? Não sei quem que tá tentando falar alguma coisa. Bom, vou seguir aqui. Quem controlou o deslocamento e o ritmo do combate? Quem, na opinião de vocês, controlou o deslocamento e o ritmo do combate no jogo do Basadze e do O? Quem que vocês acham? Alguém arrisca? Porque, na minha opinião, se vocês forem refletir bem aqui, o Basadze controlou o jogo o tempo todo. Quando o O chamou aquele jogo para o meio de pista, quem foi colocar o ritmo de jogo ali foi o Basadze de novo. O O não podia ir para trás porque o ritmo era do Basadze, o O não podia ir para frente porque quem fechava a distância era o Basadze. E aqui, nesse caso, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, existe uma divisão por conta da espada e do florete, que é mais comum usar os 3 tempos, mas para nós seria primeiro tempo até 8 e segundo tempo até o 15. E veja que aqui, mesmo sendo um combate com 14-14, a gente pode dizer que mesmo no 14-14, mesmo com o O tendo resolvido, tendo feito 14 toques, a maior parte dos toques do O aconteceram porque o Basadze estava buscando alguma coisa onde ele tecnicamente era inferior, era aqueles simultâneos que ambos paravam e soltavam o braço, e tecnicamente o O estava melhor. Mas o ritmo e quem controlou o deslocamento foi o Basadze. Aqui isso é muito interessante. Você estava focado em tocar ou como tocar? Isso aqui é sentimento de vocês. Aqui não tem como a gente responder no combate do O e do Basadze, né? Mas aqui a gente consegue. Onde estava a atenção e a intenção? A intenção, claramente, na maioria dos toques, era o Basadze. O O estava se adaptando, mas claramente quem faz a melhor adaptação é o Basadze. A maior parte dos toques do Basadze ele estava ali com aquela intenção, ele provocou o erro do O, e em outras situações ele tinha a atenção de se adaptar, então ele também se adaptou melhor ao jogo do O. Na maior parte do combate, você impôs o seu jogo ou se adaptou ao jogo do adversário? Aqui o Basadze, nas duas situações, ele impôs o jogo dele, e quando ele precisou se adaptar para ganhar dessa vez, ele estava
muito firme. Ele foi lá no meio de pista, onde o Walker ia jogar, e ali ele adaptou a distância, e ali ele ganhou o jogo, né? E aqui é uma coisa que, na próxima vez jogar com ele, quais seriam as 3 coisas que você faria de novo e quais as 3 coisas que você não faria? Pensando no Ock, ele com certeza vai colocar, nunca mais eu vou dar prioridade de ataque para o Bassadze. O Bassadze me pega na saída aqui. Ele tem que ter alguma coisa para parar o Bassadze quando o Bassadze começa a aceleração. E uma coisa que ele faria de novo, com certeza, era provavelmente fechar mais, né? Trabalhar mais o jogo no meio de pista, imaginando que se o O tivesse optado por fazer não fazer o simultâneo, mas entrar e parar e fazer aquele segundo ataque com os dois ao mesmo tempo, eu acho que teria sido, eu posso arriscar aqui e dizer que o O teria ganho. Das 5 vezes que isso acontece, 4 ele consegue. Então acho que isso serve de uma boa análise aqui, né? E, por fim, as observações que vocês podem colocar, qualquer coisa aí do clima, do árbitro, qualquer coisa que sirva de recurso para vocês, tá? Então, isso que eu queria passar para vocês nessa última aula da CBE. Em nome da CBE, agradecer a participação de todo mundo, né? Todos que se conectaram. Lembrando que as aulas anteriores estão disponíveis peraí que eu apertei um negócio errado aqui. As aulas estão disponíveis e no YouTube, né, tanto da Confederação quanto do IBE. Espero que seja de valor para vocês, né, que vocês possam refletir nos jogos, refletir nas análises e possam crescer o jogo de vocês a partir desse beabá, que é muito mais complexo do que um beabá, mas que tive o maior prazer de estudar para passar para vocês, tá? Gostaria que vocês fizessem qualquer consideração que vocês quiserem, e é isso aí. Queria agradecer, foi bem bacana. Fez sentido, foi claro. Foi bem legal, principalmente quem fez desde o início, né? Foi bacana. Teve uma sequência bastante lógica. Luiz, fez sentido? Você que estava desde o início aí, ou muito complexo? Cara, o Sabre para mim é uma novidade, né, cara? Então, assim, eu só tive vivência mesmo uma semana, quando eu estava aí no Brasil. E, cara, foi bem bacana. Não só, né, finalizando também, mas foi de forma bem gradativa, bem legal, cara. Parabéns aí pela iniciativa da Confederação. E a tua finalização, cara, envolvendo essa questão da prática, essa teoria e esses pontos estratégicos, pô, para mim me surpreendeu, foi além das expectativas. Parabéns, cara. Obrigadão. Opa, muito obrigado. Eu tinha prometido aqui, o Carlão tinha falado do jogo do Renzo. O Renzo jogou com Bassadze. O jogo acabou, se não me engano, 15-3 ou 15-4, alguma coisa assim. Foi com ele que o Renzo acabou perdendo na Olimpíada? Foi. E ali eu revi as imagens ali e quando estava 6-2, né? Na verdade, não é quando estava 6-2, mas teve 2 toques que o árbitro deu para o Bassadze, mas que para mim foram do Renzo, né? E aí esse jogo virou para 8-2 no intervalo. E olha que coisa muito maluca, né? Porque 8-2 é completamente diferente de 6-4. Percebe? Então, e tudo bem, eram toques difíceis, tudo, mas veja como é só o erro do árbitro. A gente costuma dizer que o erro do árbitro pode acontecer 2 vezes num combate, mas acontece que dependendo do momento que acontece o erro do árbitro, é um negócio que deixa a coisa totalmente confusa, às vezes até... desequilibra, né, o atleta também, né? Às vezes até impossível de virar. E é isso, eu acho que naquele combate do Renzo, se naqueles 2 toques tivesse sido 6-4 e não 8-2, eu acho que a história poderia ter sido outra, né? Mas é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a conexão de todos vocês em nome da Confederação Brasileira de Esgrima. Foi muito bom participar desse projeto.
teve bastante estudo para preparar as aulas. Quem não viu e quiser buscar lá, tem bastante material, bastante conteúdo. É isso, espero que isso contribua bastante para o crescimento da esgrima, para o crescimento de vocês, seja para competir, seja para se divertir cada vez mais nos treinos, tá? Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.